Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará, juntamente com os homens desta geração, e os condenará. Porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão. Porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas, e aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o evangelho que acabamos de ouvir coloca-nos diante de uma palavra de Jesus, dirigida à multidão, que cresce ao seu redor, mas que paradoxalmente permanece incapaz de reconhecer o essencial. O Senhor declara: esta geração é uma geração má. Ela pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal, senão o sinal de Jonas. O pedido de um sinal não é em si mesmo algo estranho à experiência bíblica. Ao longo da história da salvação, Deus se manifestou por meio de sinais. A libertação do Egito, o maná do deserto, os profetas, os milagres. Contudo, o problema que Jesus denuncia não é o desejo de crer, mas a postura interior de quem condiciona a fé a manifestações extraordinárias. Essa geração não é chamada de má por ignorância intelectual, mas por endurecimento do coração. Trata-se de uma atitude espiritual que exige provas externas enquanto ignora os sinais já presentes. O paradoxo é evidente: o maior sinal está diante deles, o próprio Cristo, e ainda assim não reconhecido. Aqui se revela uma tentação sempre atual: transformar a fé em exigência de garantias visíveis, reduzindo a Deus um objeto que deve responder às nossas expectativas. Quando isso acontece, o sinal deixa de conduzir a conversão e passa a ser apenas curiosidade religiosa. Jesus afirma que o único sinal concedido será o sinal de Jonas. Para compreender, é preciso recordar o duplo significado dessa figura bíblica. Primeiramente, Jonas é o profeta que permanece 3 dias no ventre do grande peixe. Jonas 2:1, experiência que a tradição cristã sempre interpretou como figura da morte e ressurreição. Assim, Jesus anuncia de modo velado o mistério pascal: sua morte, sepultamento e ressurreição serão um sinal definitivo do agir de Deus na história. O segundo lugar, Jonas é aquele que proclama a conversão a Nínive. Diante de sua pregação, o povo pagão, considerado distante de Deus, faz penitência e muda de vida. Jesus então estabelece uma comparação contundente. Os ninivitas se levantarão no julgamento com esta geração e a condenarão porque se converteram com a pregação de Jonas. A crítica é clara: quem recebeu menos respondeu melhor. A conversão dos ninivitas expõe a resistência de quem escuta o próprio Filho de Deus e permanece indiferente. O centro do Evangelho encontra-se na afirmação: e aqui está quem é maior do que Jonas. Jesus nem é apenas mais um profeta, nem um sinal entre outros. Ele é a plenitude da revelação, o próprio Deus que fala, chama e salva. Rejeitar Jesus não é apenas perder um sinal, mas recusar a própria fonte da vida. O juízo mencionado por Jesus não é uma ameaça arbitrária, mas a consequência lógica de uma escolha. Quem fecha o coração à verdade escolhe permanecer nas trevas. Amados irmãos e irmãs, a menção da Rainha do Sul reforça essa imagem. Ela percorreu longas distâncias para ouvir a sabedoria de Salomão. Agora, diante de uma sabedoria infinitamente maior, muitos permanecem imóveis, acomodados e espiritualmente anestesiados. Este evangelho, portanto, nos interpela profundamente. Também nós corremos o risco de pertencer a uma geração que pede sinais de sucesso, de milagre, de soluções imediatas, etc. No entanto, Deus continua oferecendo o mesmo sinal: Cristo crucificado e ressuscitado, presente na palavra, nos sacramentos, na igreja e na vida concreta dos irmãos. Por isso, a fé madura não nasce da multiplicação de sinais, mas da escuta obediente da conversão cotidiana. O verdadeiro milagre acontece quando o coração se deixa transformar.
Por isso, diante de nós está alguém maior que Jonas. Diante de nós está Cristo. A pergunta que o Evangelho nos deixa não é se Deus fala, mas se estamos dispostos a escutar. Não é se Deus age, mas se estamos abertos à conversão. E não sejamos condenados pela fé dos ninivitas ou pela busca sincera da Rainha do Sul, mas reconhecidos como discípulos que souberam acolher o sinal definitivo. Jesus Cristo, Senhor da vida e da história. Assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levanta-se Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que o odeiam. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.